Olá, bem-vindos a mais um episódio do Lusa Extra. Eu sou a Mariana Espírito Santo e comigo tenho João Borges de Assunção, professor na Universidade Católica Portuguesa e coordenador do Católica Lisbon Forecasting Lab. O conflito no Médio Oriente tem marcado a atualidade e levou já a um corte na previsão de crescimento económico, tanto pelo BCE como pelo Banco de Portugal, enquanto a inflação deverá ser mais alta do que o esperado. A guerra coloca também pressão nas contas públicas portuguesas, depois de um comboio de tempestades que já levou a um aumento da despesa com apoios. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Se calhar começava aqui pelas previsões conhecidas no boletim de março do Banco de Portugal, onde houve uma revisão em baixa do crescimento económico para 1,8% este ano, que se deveu principalmente aos efeitos da guerra. Que impactos é que já se começaram a sentir na economia portuguesa derivado deste conflito? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nos estúdios da Lusa. Surpreendentemente, nos mercados de capitais, ou não, quer dizer, no mercado de capitais não é surpreendente, mas nos mercados de capitais o efeito é muito grande, nomeadamente no mercado do petróleo e dos outros produtos energéticos. Também é relativamente relevante nos mercados da dívida, mercado de capitais outra vez, e também é relevante, mas menos do que o que eu estava à espera, nos mercados de ações. Portanto, aí é muito visível o efeito. Naquilo que nós chamamos a atividade económica, que é diferente destes efeitos nos mercados financeiros, praticamente ainda não há dados, porque a guerra é muito recente, tem apenas um mês e, portanto, não há ainda tempo para se ver esse efeito nos chamados indicadores de alta frequência. Começam agora a surgir os primeiros indicadores relativos ao mês de março, mas, por exemplo, a Portugal ainda não saiu o indicador mais importante que o INE e a Comissão Europeia produzem sobre este assunto. Já há alguns indicadores, mas ainda são só da primeira metade do mês de março, portanto, também europeus, mas também são relativamente pequenos. Portanto, ainda não se nota nesses indicadores. Mas já se nota nas previsões. E, portanto, no fundo, o que o Banco de Portugal faz ao fazer previsões neste contexto é avaliar a expectativa de custos em termos de crescimento económico para este ano em cerca de 0,5 pontos percentuais, o que a mim me parece uma estimativa razoável, portanto, eu concordo genericamente com essa conta. Nós, no nosso núcleo, já tínhamos uma previsão de crescimento para este ano de apenas 1,8%. Portanto, na prática, o Banco de Portugal encosta-se à previsão que nós tínhamos. Não estou a dizer que eles tenham copiado, mas a nossa provavelmente terá que ser revista também em baixa decorrente destes efeitos da guerra. E para economias como a europeia ou a portuguesa, este efeito vem, acima de tudo, por via do impacto que tem o aumento do preço do petróleo nos países que não são produtores de energia. Portanto, Portugal não é produtor de energia, não tem combustíveis fósseis, produzimos hidroelétricas, mas isso é relevante, pois sim, exatamente, mas é relativamente pequeno no contexto da balança energética e portanto, ao contrário de países que exportam muito petróleo, que são beneficiados quando há um aumento do preço. Portanto, países como os países da União Europeia e Portugal têm uma penalidade associada a este aumento do custo das importações de bens energéticos. E, nesse sentido, parece-me razoável. Há um peso que ainda é relevante, talvez não chegue na União Europeia, penso que é cerca de 15% do PIB, 15% das importações. No caso de Portugal também ainda é um peso no PIB relevante e, portanto, quando se traduz o aumento desta despesa adicional com combustíveis, fica menos dinheiro para o resto. E ao ficar menos dinheiro para o resto, naturalmente vai conduzir a uma produção total menor e a um consumo total menor do resto da economia. E se isto for apenas 3 meses, digamos assim, já foi um mês, que já é demasiado, quer dizer, um dia também já teria sido demasiado, mas um mês que já é demasiado, ainda não é muito visível na conta por alto que nós neste momento estamos a ensaiar. Cada mês a estes preços pode custar 0,1.
Portanto, 3 meses pode cortar 0,3, um ano inteiro pode cortar 1 a 1,5. Portanto, no fundo, é uma ordem de grandeza do custo direto do aumento dos preços dos combustíveis na economia. Portanto, tem muito a ver por isso é que as pessoas dizem, e bem, que tem muito a ver com a duração do conflito. Portanto, se houver e que aqui não é bem o custo do conflito, é importante também isto não é o custo do conflito, isto é apenas o custo do aumento do preço do petróleo nas economias europeias. O conflito pode ter muitíssimos outros custos muito mais importantes que não aparecerão numa primeira fase, não é? Uhum. Mas essa questão da duração também traz alguma incerteza, não é? Porque não sabemos quanto tempo é que vai durar e a incerteza também pode, de alguma forma, já começar a penalizar o consumo se as pessoas ficarem com medo do que aí vem ou com algumas dúvidas. Exatamente. E se isso acontecer, isso vai aparecer nos tais indicadores de alta frequência, que ainda não apareceu, e se aparecer, começa a aparecer, por exemplo, nas vendas a retalho ou nos pagamentos multibanco, portanto começará a aparecer nesse tipo de indicadores. Mas é tudo demasiado recente para ser apanhado noutros indicadores. Do meu ponto de vista, mais preocupante seria uma retração até no investimento, ou seja, se as próprias empresas, perante este ambiente e perante o potencial aumento dos custos de produção, adiarem investimentos que tinham pensado ou porque acham que os consumidores se vão retrair, também adiam essas decisões de investimento. E isso é que é uma perda mais, digamos, difícil de recuperar, porque a perda de consumo de um mês ou dois, portanto, vamos supor que a guerra desaparecia e este efeito nos preços desaparecia dentro de 2 meses. Depois, quando se fazia o total do ano, era uma gota de água que nem sequer se notava no volume da atividade económica portuguesa. Se for uma coisa prolongada e se mantiver estes preços durante bastante tempo, vai acabar por se notar. Adiamento de decisões de investimento, já não, porque aí ao se adiarem, pronto, fica mesmo uma retração que depois não é já tão fácil de recuperar. Portanto, sim, nesta fase, eu diria sem ser extraordinariamente pessimista sobre a evolução da guerra, basta que as coisas se mantenham assim em termos de preços, durante 2 ou 3 meses, para que o custo para o crescimento da economia portuguesa seja desta ordem de grandeza, entre 0,3 e 0,5, parece-me bem, digamos. Uhum. E se este efeito nos preços realmente se materializar, o Banco de Portugal também reviu em alta a expectativa de inflação para 2,8% este ano. Esta subida de preços, não só em Portugal, mas principalmente na zona euro, também pode levar o Banco Central Europeu a uma subida de juros. Ainda é incerto, não é? Mas se isso acontecer também pode ser aqui uma dificuldade extra. Sim, aliás, talvez aqui até se não for excessivamente pedagógico, talvez seja quase aqui importante clarificar 2 coisas. Já houve uma subida significativa dos juros na dívida de médio e longo prazo, quer em Portugal, quer em países europeus, quer até nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos até é relativamente surpreendente, porque não é muito normal quando há uma crise a dívida americana desvalorizar. E desvalorizou bastante. E a dívida portuguesa também, e o spread face à Alemanha também aumentou. Portanto, a diferença de taxas de juros de mercado entre Portugal e a Alemanha também aumentou. E essa diferença, essa taxa de juros não é uma taxa de juros decidida pelo Banco Central Europeu. Portanto, essa é uma taxa de juros de mercado. Portanto, isso é uma decisão dos investidores. E isso já vai penalizar o custo da dívida do Estado quando fizer novas emissões e, adicionalmente, o custo da dívida das empresas quando... Portanto, esse custo, que nas nossas contas, neste momento, ainda é muito menor, mas já se nota, ou já se notará, é muito menor do que o custo do petróleo, não é? Esse custo talvez seja 1/3, portanto, o custo do petróleo 3 vezes maior do que este da dívida, mas se este se ficar, acaba por ser pior. Portanto, se normalizar o preço do petróleo e a dívida se mantiver mais elevada, pode ficar maior o custo resultante do aumento dos juros do que o custo resultante, do aumento do preço do petróleo. Mas, por enquanto, eu acho que ainda é tudo muito cedo para dramatizar. Eu não percebo muito bem ainda a discussão à roda do aumento das taxas de juros por parte do BCE, porque não há uma alteração nas expectativas de inflação, ou seja,
este é tratado por toda a gente como um momento pontual, portanto não aumentaram as expectativas de inflação para cima de 2%. Aliás, o próprio Banco de Portugal, nas suas previsões de médio prazo para a inflação, tem a rota de 2% para Portugal e é assim que está para a zona euro. Portanto, eu não vejo razão nenhuma por causa... há 3 anos o BCE andou a dormir na forma e, portanto, demorou muito tempo e andou com um discurso político pouco credível à roda de um fenómeno transitório e das cadeias de distribuição. Portanto, um discurso enrolado e atrasou-se muito na decisão. Talvez por causa disso eles agora estejam a fingir que estão mais atentos. Mas este episódio em si mesmo não me parece justificar um aumento de taxas de juros. Portanto, não pode ter sido que eles tenham descido mais e estejam arrependidos. Mas isto em si mesmo não me parece justificar um aumento de taxas de juros, até porque o efeito desta crise, deste aumento dos preços, tem uma dimensão recessiva, potencialmente, e, portanto, até deveria o Banco Central a ser mais acomodatício na sua política. Portanto, ainda tenho dificuldade em ligar diretamente este aumento desta subida pontual dos preços a uma necessidade de combate por parte do Banco Central Europeu. E, na minha opinião, isso deveria esperar por dados mais robustos e, neste momento, devia centrar-se por observação da chamada inflação subjacente, aquela que é expurgada destes efeitos temporários, e só se essa inflação subjacente começasse a subir para níveis perigosos a nível da zona euro, é que o Banco Central Europeu, na minha opinião, estaria legitimado para atuar. Já na política energética me parece diferente, porque a maior parte do preço dos combustíveis é impostos. E alguns desses impostos têm a ver com políticas portuguesas, não é? Mas há outros desses impostos que têm a ver com políticas europeias. E, portanto, aí é que poderia haver espaço para aproveitar esta oportunidade e repensar alguma da política energética europeia e também portuguesa e tomar decisões pontuais ou permanentes de alteração dessa estrutura de impostos associados aos bens energéticos. Mas estamos a falar agora, portanto, isso sim já é uma matéria da responsabilidade dos governos e da Comissão Europeia. E aí o governo português já anunciou um pequeno mecanismo e tem andado a conta-gotas a anunciar medidas nessa área, um dia para os pescadores, outro dia para os agricultores, outro dia para os camionistas, portanto está no fundo a gerir a conjuntura, e é difícil fazer muito mais do que isso, nesta altura nem me parece justificar-se fazer muito mais do que isso, enquanto não houver, quer dizer, porque é mesmo muito prematuro, porque não vale, o governo português não me parece responsabilidade do governo português especular sobre a duração da guerra, portanto não vale a pena prever que ela vai acabar amanhã, mas também não vale a pena prever que ela vai durar o ano todo, portanto é muito difícil fazer outra coisa que não seja esperar para ver, e, portanto, e atuar em função do que acontece, não é? Mais do que propriamente estar a antecipar todos os cenários que às vezes nós à noite, quando vamos para a cama, pensamos que podem conduzir ao fim do mundo. Isso não vale a pena o governo dormir mal por causa disso. Mas essas medidas têm sido aplicadas semana a semana e de facto já estão em vigor e podem acabar por ter algum impacto nas contas públicas que já estavam de alguma forma pressionadas pelas tempestades, que também motivaram apoios. Apesar disso, o Instituto Nacional de Estatística divulgou, entretanto, os dados do saldo orçamental 2025, que foi acima das expectativas de 0,7%. Isto aqui dá alguma margem para estas medidas? Facilita um bocadinho, digamos, em termos de uma conta muito simples, que é apenas uma base de partida, dá uma folga de 0,3 adicional ao governo, digamos, que é o 0,4, que é a diferença entre o que estava no orçamento para 2025, no orçamento que o governo entregou, e agora o número que é revelado pelo INE. Mas Portugal, neste momento, de facto, não precisa do fetiche do excedente. Portanto, eu acho que isso é um fetiche desnecessário. O que Portugal precisa é de continuar a descer a dívida. E, neste momento, Portugal desce a dívida mesmo tendo ligeiros déficits. Portanto, Portugal pode ter ligeiros déficits e continuar a descer a dívida. Eu acho que isso não é um problema em si mesmo. É mais problemático se as subidas do déficit resultarem de aumentos permanentes da despesa. Isso é mesmo muito problemático.
E o Governo tem cometido esse erro às vezes. Portanto, ou seja, o Governo tem aumentado excessivamente a despesa e a própria Comissão Europeia já tem alertado o Governo para essa dimensão. Agora, uma redução pontual de impostos sobre os combustíveis, por exemplo, para acomodar este efeito, não é uma coisa permanente, é uma coisa pontual. Portanto, parece-me que estaria, e até pode ser coordenada a nível europeu, portanto, não precisa de violar regras. De igual forma, os investimentos que vão ser necessários para repor as infraestruturas na região de Leiria e no Vale do Tejo, portanto, em toda essa região. Afetados pelas tempestades. Sim, esses custos, em particular os custos de infraestruturas, são um custo adicional pontual. Portanto, se o déficit aumentar, o Governo ainda não revelou a dimensão desses projetos, ou fazer obras no Baixo Mondego, por exemplo. Portanto, todos esses custos acrescidos resultantes das tempestades, se agravarem o déficit, não é grave. Portanto, isso não cria um problema estrutural de finanças públicas, nem coloca em causa a trajetória de consolidação orçamental que Portugal tem vindo, desde já há muitos anos, e que me parece genericamente correto. E, portanto, o déficit não precisa de ser zero. E a conta até é sempre, a conta que muitas vezes é feita, é a variação do saldo estrutural. Portanto, essa variação do saldo estrutural é que convém manter-se na direção certa, não é? E, portanto, ser sempre um número que garanta a sustentabilidade das finanças públicas. E, portanto, aliás, a nossa estimativa no nosso núcleo já era que o orçamento que o Governo apresentou iria dar déficit, em parte por causa do financiamento dos projetos do PRR, portanto, há uma série. Nós pensamos que isso, por si só, já era suficiente para criar um déficit nas contas públicas este ano. Mas para nós isso não tinha qualquer dramatismo, era um efeito quase exclusivamente psicológico, não é? Isso não me parece ser problemático. E se este ano o déficit for um bocadinho maior por causa dessas medidas extraordinárias, incluindo eventuais reduções de impostos sobre os combustíveis, também não me parece que seja por si mesmo um fator de preocupação. Será diferente se isso resultar de aumentos permanentes de despesa ou de satisfação de algumas corporações. Isso, portanto, é um aumento de despesa com características, portanto, é usar a desculpa das crises para fazer aumentos de despesas noutras áreas. E isso sim criará problemas às finanças públicas portuguesas a prazo. A questão dos déficits também entra de alguma forma ou pode ser uma maior preocupação, talvez, olhando nas regras orçamentais europeias. Ainda que exista vários critérios que têm de ser cumpridos, não necessariamente colocava Portugal numa má posição se tivesse um déficit ligeiro. Sim, mas as regras, aquilo que está nas regras europeias são regras de boa governação. Portanto, um país bem governado, em princípio, não precisava das regras europeias para governar bem. Portanto, as regras europeias só mordem, digamos assim, quando elas cumulativamente sinalizam que um governo europeu está a governar mal. Portanto, se o governo tem dificuldade em acreditar que a Comissão Europeia, se o governo precisar de gastar mais para a recuperação das zonas afetadas para infraestruturas, para as zonas afetadas que é diferente, por exemplo, das indenizações pela propriedade perdida. Ou seja, não é usar dinheiro a fundo perdido, é usar dinheiro para as coisas que se justificam ter um plano de investimentos. Portanto, as perdas patrimoniais que houve no Oeste, o governo português não tem condições de as amortecer. Isso não é viável, não é possível, não há recursos públicos suficientes, portanto há perdas significativas e essas perdas não há condições financeiras para serem completamente compensadas pelo Estado. A reposição das infraestruturas, essa sim pode ser feita, e essa reposição de infraestruturas pode exigir despesas adicionais que o Governo terá que apresentar e que terá que, em rigor, se for um montante volumoso, na minha opinião, o Governo deveria apresentar sem nenhuma preocupação, orçamento retificativo, isso não tem problema nenhum, e dizer, olha, precisamos destas verbas adicionais, vai custar tanto, e não precisava sequer de ser só um ano, vamos gastar tanto este ano e mais tanto no próximo ano. E isso não vejo nenhum problema, aliás, até vejo de forma positiva, porque no fundo também comprometia o resto do Parlamento. O Governo tem uma minoria no Parlamento e, portanto, o resto do Parlamento ficava, digamos, comprometido com aquele plano de recuperação. Portanto, e se isso der um déficit, não vejo nenhum problema com isso.
Uhum. E essa recuperação das empresas que sofreram alguns danos nas tempestades também pode vir investimento privado, e isso pode acabar por também ter um efeito na economia, por outro lado, de investimento que estimula a atividade económica. Exato, portanto é tal distinção que é por vezes difícil de explicar entre, por um lado, há uma perda patrimonial enorme. Quem é que absorve a perda patrimonial? São os acionistas e os sócios das empresas, ou no caso das pessoas, são os detentores da propriedade. Portanto, no fundo é equivalente a uma perda na poupança. No caso das empresas é uma perda no capital, no caso das pessoas é uma perda das suas poupanças. Portanto, são perdas muito significativas. Quem tenha seguros, uma parte dessas perdas, nunca a totalidade, é absorvido pelas seguradoras. Portanto, é uma parte tipicamente relativamente pequena do que estamos a falar. E, portanto, do ponto de vista daquelas pessoas e daquelas regiões, estes custos são dramáticos, são enormes. Do ponto de vista do Estado, não há maneira nenhuma do Estado compensar isso pela totalidade. E, portanto, todas as verbas que o Estado gastar devem ser racionais, ou seja, elas não podem ser feitas numa lógica de seguro, de vamos compensar tudo. Elas têm que ser feitas numa lógica de que faz sentido fazer estes investimentos. Ou seja, esta nova fábrica que vai ser construída para substituir a anterior tem que fazer sentido, tem que ser rentável, tem que estar bem desenhada, tem que estar bem pensada. E a melhor maneira do Estado financiar isso, de facto, é com financiamento, não é com... e, aliás, é uma das razões porque é tão importante as empresas serem sólidas em termos de capitais próprios. Portanto, quanto maiores forem as empresas, portanto, as empresas precisam de ser grandes, e quanto mais sólidas forem em termos da sua estrutura de capitais, mais preparadas estão para absorver isto. E a mesma coisa em termos regionais. Portanto, uma empresa que só tenha uma fábrica em Leiria está muito mais vulnerável do que uma empresa que tenha uma fábrica em Leiria, em Mafra, em Faro, no Porto, porque tem os seus ativos, digamos, é maior e tem mais distribuição desses ativos pelo país. Portanto, há aqui uma lição também sobre a vulnerabilidade de um tecido empresarial descapitalizado e muito concentrado. Todo o seu ativo num único ativo, por exemplo, numa única fábrica na Marinha Grande. Essas empresas, de facto, só ficam muito vulneráveis. E não há condições práticas do Estado compensar, simplesmente não é possível. Talvez terminássemos aqui com esta lição. Muito obrigada, Pedro, por ter aceito o nosso convite, e ficamos então até ao próximo episódio do Lusa Extra. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.